A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, uma proposta de ensino de literatura por meio do encantamento, em uma sala de aula do ensino médio. Os membros do grupo são Júlio Matias de Pontes, Mariana de Brito Tarício, Nicole Rocha do Nascimento, Robson Moreira do Prado, Valmir Gomes de Oliveira e Wilton da Costa Lima Júnior. Olá, eu sou Robson Moreira do Prado, São José dos Campos, Polo Santana. O título deste trabalho de conclusão de curso é A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, uma proposta de ensino de literatura por meio do encantamento em uma sala de aula do ensino médio. A princípio, sabemos que a literatura desempenha um papel central na sociedade, transcendendo o entretenimento para explorar a condição humana e transmitir valores históricos e culturais. O ensino de literatura tradicional nas escolas frequentemente se concentra em um percurso histórico das escolas literárias, destacando os principais autores de cada época, datas significativas e outros aspectos formais. Trujillo, 2021. Na verdade, a literatura brasileira é rica e diversificada entre suas temáticas, autores e relevância cultural. Travassos, 2010, traz percepções sobre a obra de Guimarães Rosa e considera sua função humanizadora, que se concretiza na leitura de obras literárias que permite ao leitor uma viagem sobre suas próprias origens, sobre sua própria humanidade, tantas vezes rejeitada por uma visão mecanicista de ser e estar no mundo. Essa função humanizadora é apontada por Antônio Cândido em A Leitura e a Formação do Homem, homem este que se realiza na aventura literária empreendida pelo leitor. Por meio desse encantamento literário, é possível aproximar os alunos do mundo letrado. Isso implica que os estudantes possuam proficiência leitora em diversos gêneros textuais e percebam a literatura como um exercício que expressa a liberdade e diversas manifestações dos modos de ser da humanidade. Assim, nós queremos levar um gosto pela leitura e pela literatura através do encantamento, contrapondo o ensino tradicional de apenas depositar informações, a chamada educação bancária. Oi, eu sou Nicole Rocha do Nascimento, sou do Polo de Bananal e vou estar dando continuidade na apresentação. A partir daí, foi realizada uma roda de conversa com alunos do segundo ano do ensino médio, abordando o conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. O objetivo foi aplicar abordagens de ensino menos diretivas, embasadas nos pressupostos de Saviano. Buscando provocar o encantamento literário nos estudantes, a intenção foi identificar os elementos estéticos e simbólicos percebidos pelos alunos, bem como relatar suas experiências durante a atividade. A Terceira Margem do Rio foi publicada no livro Primeiras Histórias, em 1962, e é narrada em primeira pessoa, pelo filho do personagem principal. Em seu enredo, um homem comum resolve encomendar uma canoa e, sem nenhuma razão aparente, abandona sua família e se isola por muitos anos dentro dela, deixando um grande estranhamento para todos. Passado certo tempo, quando todos já haviam seguido a vida, o narrador decide permanecer no mesmo lugar. Até que um dia ele cria coragem e resolve tomar o lugar do pai. Mas assim que percebe que seu pai concordou com a proposta, ele se arrepende. Depois disso, ninguém mais o viu. E o filho, triste com o fracasso de não ter feito o que propôs, pede para que, quando morrer, coloque uma canoa. Pela resistência a todos os pedidos da família, ao não sair mais do rio, ele cria um mistério que deixa o filho aflito e confuso. Diante disso, todos pensam que o homem é louco
e é o que fez com que o filho também começasse a se questionar. As obras de Guimarães Rosa são muito famosas por combinarem elementos da realidade com os mistérios do mundo fantástico e são repletas de superstições e crenças. Além disso, fica evidente que, através de seus trabalhos, o escritor costuma usar assuntos relacionados a homem, morte, vida e tempo. Com toda essa riqueza de significados e simbolismos, enquanto leitores desse conto, somos levados a uma experiência profunda de encantamento e afetação. Como professores, sentimos que nosso papel é levar adiante todo esse conhecimento para os nossos alunos, afinal, eles têm o direito à literatura. É preciso considerar que propiciar literatura aos estudantes, sobretudo nas escolas públicas, é fornecer não somente arte e cultura, mas também capacitação para formar leitores, fruidores, apreciadores capazes de ler, compreender e interpretar todas as nuances de um texto literário. O objetivo pautado pela BNCC é levar o estudante a tornar-se um leitor apreciador, crítico e capaz de entender as entrelinhas de um texto literário. A literatura possui um papel essencial na construção e desenvolvimento não apenas de competências e habilidades cognitivas, mas também de socioemocionais, tão pertinentes e necessárias no desenvolvimento integral dos educandos e cidadãos do mundo. Olá, meu nome é Mariana, eu sou do Polo de São José dos Campos, Santana. Comumente, o que se vê em sala de aula como estratégia para apresentar o ensino de literatura é aquela que é focada na exposição apenas da contextualização histórica por períodos ou escolas literárias e que privilegiam o ensino da vida do autor. O foco nessa abordagem é mais sistêmico e menos literário. Um dos problemas dessa abordagem está no fato de que o ensino se apega mais a características externas do que internas do texto, e isso deixa uma lacuna na análise e na discussão dos textos literários em si, em vez da fruição que se espera que o leitor tenha ao ter contato com uma obra artística literária. Por isso, realizamos essa discussão em perspectiva às críticas de Paulo Freire, Demerval Saviani e Bell Hooks aos modelos tradicionais da educação. Freire denominou esse modelo de educação bancária, que é aquela onde os alunos são vistos como receptores passivos do conhecimento, em detrimento de uma educação mais problematizadora, que envolve os alunos ativamente na construção desse conhecimento. Freire também critica a educação que é imposta de cima para baixo, sendo que, idealmente, esse processo de ensino e aprendizagem deveria ser colaborativo e libertador. Ele defende uma comunicação horizontal e de base dialógica, em que os educadores e os educandos se engajem em uma troca igualitária de ideias e experiências, fazendo assim com que se expresse um entendimento mais profundo e crítico da realidade. Partindo desses exemplos citados, a gente pretende propor outras abordagens de ensino que preconizem dar voz, espaço e protagonismo aos estudantes. Com relação ao método de pesquisa, dentro das abordagens qualitativas, selecionamos a etnografia, conceito que foi cunhado pelo antropólogo Clifford Geertz. O Geertz diz que a etnografia permite uma maior compreensão das interações sociais e significados culturais derivados de ações, comportamentos e símbolos de um grupo humano. Para Geertz, os antropólogos devem interpretar as ações e discursos dos membros daquela cultura a partir de sua própria perspectiva, sendo assim o pesquisador etnógrafo um observador participante. Porém, quando falamos da escola, a etnografia ela tem características próprias, especialmente quando consideramos as atividades e interações entre os participantes nas práticas educativas. Assim sendo, é preciso recorrer à observação direta das salas de aula e outros ambientes educacionais em que os etnógrafos buscam entender como os alunos, professores e outros participantes se envolvem no processo educacional, nas práticas culturais que influenciam o ensino e aprendizagem e também os desafios enfrentados nesse ambiente. Olá a todos, eu sou o Wilton Júnior e antes de nós partirmos para a aplicação do nosso projeto de pesquisa, nós realizamos a elaboração do plano de aula, que é o documento norteador da prática de todos os docentes. Nós também consultamos a BNCC
a fim de relacionar as habilidades previstas no currículo para esse segmento, para esta série, com os objetivos propostos no nosso trabalho de pesquisa, no nosso projeto de pesquisa. Dentre esses objetivos, nós podemos destacar o conhecer e apreciar o texto literário, e inferir, socializar e compartilhar sentidos e interpretações a partir da obra lida. Pensando no contexto da turma, a turma escolhida foi uma turma de segunda série do ensino médio, de uma escola estadual, da qual eu leciono aqui no estado de São Paulo, na cidade de Itapevi. A turma, ela possui muitos estudantes em situação de vulnerabilidade social, e no dia da aplicação estavam presentes 28 estudantes. O tempo de aplicação pensado foi de 2 aulas de 45 minutos cada, e o espaço idealizado foi a sala de leitura, justamente para levá-los a mergulhar nesse universo da literatura, nesse universo literário. E a obra trabalhada é a obra base do nosso projeto de pesquisa, A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Pensando na aplicação, como é que se deu isso? Eu organizei a turma em roda, fiz inicialmente a socialização da obra, então trouxe para eles o título, questionei o que eles imaginariam, que seria a temática dessa obra, o que eles entendiam como terceira margem, o que eles entendiam como rio, se algum deles conhecia o autor. E a partir dessas questões iniciais, norteadoras iniciais, e com a turma um pouquinho mais tranquila em relação à aula, com essa socialização realizada, eu distribuí os exemplares do conto, pedindo para que eles realizassem a leitura em pares. Num primeiro momento eu iniciei, e a partir de uma leitura compartilhada com alguns estudantes, eles puderam participar do desenrolar da narrativa. Ao final da leitura, nós continuamos ali, na verdade, com a roda de conversa, e passamos a discutir as percepções, as sensações, aquilo que eles haviam entendido a respeito da obra. E o que foi possível perceber? Que a partir das questões norteadoras lançadas, os estudantes, de maneira espontânea, começaram a fazer associações com as suas próprias bagagens socioculturais. Então, vem de encontro com a nossa proposta. Por não se tratar de uma leitura focada em uma avaliação sistemática, uma avaliação somativa, os estudantes puderam, de uma maneira mais espontânea, entre aspas, viajar no conto, na temática do conto, e fazer nessas associações. Então, muitos estudantes puderam compartilhar, inclusive, experiências pessoais. O que eu pude notar como observador, participante, é que eles entenderam, eles puderam captar a mensagem do conto e puderam, de maneira livre, expressar aquilo que eles haviam sentido. Inclusive, em um dado momento, eu pedi para que eles fechassem os olhos e imaginassem alguns trechos da narrativa. Então, imaginassem diante de um rio, imaginassem a figura do pai, imaginassem eles sendo talvez aquele filho, imaginassem também a figura da canoa, e a partir desse exercício de imaginação, de sensibilização, eles puderam, pegando ali os aspectos mais simbólicos do conto, fazer associações, esse encantamento que o conto também traz com as suas questões místicas, e o fato de os estudantes estarem até organizados ali numa roda, foi possível então fazê-los refletir nessas temáticas, e também foi possível valorizar o repertório que eles já possuem. Olá, meu nome é Valmir. De início, gostaria de fazer alguns apontamentos necessários em relação à utilização do conto no nosso trabalho, que se deve à sua estrutura, sua brevidade, suas características formais e estéticas que causam no leitor esse impacto imediato, no leitor que se aventura na leitura, ocasionando essa captura do leitor, esse arrebatamento. E por fim, muito importante também no nosso trabalho, o trabalho com a figura do narrador, o narrador rosiano, esse contador de histórias que nos guia por esse conto, nos enreda nessa trama pela estrutura da obra literária decorrente dos aspectos formais e materiais da narrativa, como condição dos efeitos que a leitura do conto causa ao leitor e causou na leitura feita pelo professor Wilton, dentro de uma roda de leitura, em seus alunos, em uma escola estadual na periferia da cidade.
No conto Terceira Margem do Rio, o narrador é o filho. Ele vive a experiência do que está relatando. Do que eu mesmo me lembro, ele diz. Essa é a marca do narrador descrito por Walter Benjamin, que perpassa todo o conto, deixando claro a voz de quem narra, de quem conta a história. Ele diz nosso pai, nossa casa, nossa mãe. Diz mais, enxerguei nosso pai, eu fiquei aqui de resto. Sou o que não foi. Durante a leitura do conto de Guimarães Rosa, pelo professor Wilton, aos seus alunos, pudemos perceber com grata satisfação que os resultados esperados, ou seja, os efeitos do conto sobre os alunos, foram plenamente alcançados e, em alguns momentos, o mergulho no universo rosiano foram surpreendentes. Essas humanidades que se concretizam nesta roda de leitura, permitindo aos alunos nessa viagem sobre suas próprias origens, suas próprias humanidades, tantas vezes esquecidas e relegadas. Ao final da leitura, a dúvida da aluna sobre a racionalidade do texto revela a imersão no universo de Guimarães Rosa, no universo do conto. O título do conto, A Terceira Margem do Rio, por si só já causa estranhamento. O rio tem duas margens. A visão da terceira margem já revela essa transgressão da ordem racional. E sobre outra dúvida da mesma aluna, por que o pai decidiu ir para o rio? E outro aluno de pronto responde, ele foi embora porque a esposa é muito chata. O pai no conto, ao entrar na canoa, inicia sua travessia, sua busca por um novo sentido existencial em sua vida. Um dos motivos até poderia ser que a esposa era muito chata, mas não deve ser só isso. A transgressão do pai revela o seu intento de abandono de uma existência em que impera a ordem, para uma experiência que permita a busca por uma essência ontológica, uma vida com mais sentido. Sobre o pai e a sua decisão, ainda os comentários dos alunos sobre suas próprias dores. Reflexos da leitura do conto, relacionado ao divórcio dos pais, a desentendimentos, a frustrações. Há uma reação do aluno que permite vislumbrar um mergulho no universo de Guimarães Rosa. O professor Wilton propõe a discussão sobre vários símbolos presentes no conto, entre eles a canoa e o rio. Um aluno diz que tem medo do rio, por ele ser muito perigoso. A declaração do aluno sobre o medo do rio, dele ser muito perigoso, remete de imediato ao universo rosiano. Viver é muito perigoso. O rio no universo de Guimarães Rosa pode simbolizar o transcorrer da vida. O professor Wilton conclui sobre a participação dos alunos. Uma das questões que ele coloca é que os alunos falaram muito sobre divórcios, desentendimentos e frustrações que permearam os comentários. E os estudantes relacionaram isso com o fato de que, segundo eles, o pai, no conto, mostra alguém que havia se cansado da rotina da família, do casamento com a mulher e das demandas que a família exigia. Ou seja, essa humanidade, conforme o entendimento de Antônio Cândido, que se concretiza ao permitir essa viagem no conto, sobre suas próprias origens, suas próprias humanidades. O encantamento se fez. Durante essa pesquisa, foi possível realizar a roda de leitura do conto A Terceira Margem do Rio, dentro do que pressupõe as pedagogias críticas de ensino, visando valorizar a autonomia dos alunos ao promover uma reflexão crítica de suas próprias realidades histórica e cultural. Dentro desse contexto, o conto de Guimarães Rosa se mostrou intrigante. Os alunos se viram nos dilemas dos personagens e questionaram suas próprias existências, diante dos aspectos sociais e metafísicos da vida cotidiana,
Diante das reações expressas pelos alunos, foi possível acreditar que eles puderam se encantar pela experiência literária do conto de Guimarães Rosa. Queremos agradecer ao Univesp, nossos colegas de grupo e especialmente a nossa orientadora pelo valioso tempo dedicado à análise e às contribuições que enriqueceram nosso aprendizado. Estamos sinceramente agradecidos por sua atenção e apoio ao longo dessa jornada acadêmica. Tchau, tchau.